Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma quarta-feira de vitórias, amém? Nós cremos que o poder de Deus já foi manifestado nesse lugar e vai continuar em nome de Jesus, amém? Eu gostaria aqui de pedir que você ficasse de pé mais um pouquinho, para a gente estar lendo um texto e orando. Deus seja louvado. Glória a Deus. Marcos capítulo 6. Marcos 6, do versículo 30 ao versículo 34. Deus seja louvado. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, que você possa, em nome de Jesus, estar lendo também a palavra de Deus com a gente. Com certeza você vai ser abençoado também, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu já sei que a direção desse culto já está nas tuas mãos. Desde quando foi abertas as portas aqui, está tudo nas tuas mãos. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o Deus da nossa vida, da nossa alma. E mais uma vez, Pai, eu te peço que a tua bênção seja com todos. Todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando. Ó Deus, que o teu poder, a tua misericórdia, a tua graça seja sobre essa igreja. E que a tua misericórdia nos acompanhe para sempre. Te peço mais uma vez que o Senhor venha me usar, e que o Senhor cresça, e que o Senhor apareça, e que o Senhor seja glorificado. E como disse o apóstolo Paulo, e que eu diminua a cada dia, em nome de Jesus. Pode assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós lemos um texto da palavra de Deus nessa noite, e eu gostaria de intitular, colocar um título nesse sermão: colocando-se no lugar do outro. Amém? Colocando-se no lugar do outro. Olha, algo muito lindo a gente vê, porque os apóstolos, eles voltaram à presença de Jesus. Se voltaram à presença de Jesus, é porque eles tinham ido em algum lugar. E a palavra de Deus vai dizer que eles relatam tudo o que tinha feito e ensinado. Então, eu sinto que eles prestam um relatório ao seu mestre. Eu sinto que eles prestam um relatório de tudo que tinha feito, de suas obrigações como discípulos, de suas obrigações como servos de Deus, de suas obrigações em cumprir aquilo que o mestre havia ordenado. E eles prestam relatório a Jesus, e eu sinto que Jesus ficou satisfeito com aquele relatório, porque Jesus fala assim com eles: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto.
Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e voltavam. Então eu vejo Jesus olhando para os discípulos, também com um olhar de gratidão pela obediência àquilo que havia sido determinado para eles fazerem. E quando nós somos obedientes a Deus, quando nós somos obedientes às ordenanças do Evangelho, Deus alegra com nossa atitude. O olhar do Senhor para a minha vida e para a tua vida, com certeza, será diferente do que quando Ele olha para uma pessoa que é desobediente. A obediência, a Bíblia vai dizer que quebra a maldição. E nós sentimos aqui que os discípulos, eles foram obedientes àquilo que Deus, que o Senhor Jesus havia pedido para eles fazerem. E a Bíblia vai dizer, então foram de barco para um lugar deserto à parte. Eu gostaria que você meditasse em algo muito importante, que a Bíblia vai dizer, muitos, porém, os viram sair. Quais são esses muitos? Provavelmente aqueles que haviam passado um período com os discípulos. E quando você passa um período com alguém que você gosta, com alguém que transmite paz, com alguém que transmite alegria, com alguém que transmite boas palavras, o seu prazer é de continuar do lado dessa pessoa. O seu prazer é de estar perto. E nós vemos nesse texto que essa multidão, eles vão a pé e provavelmente, pelos olhos da fé, eu vejo eles correndo, porque a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado antes dos discípulos. Eles chegaram lá antes do Mestre de Jesus. Eles foram rápido. Se eles correram, se eles queriam estar lá, porque eles com certeza tinham certeza que iriam ser ainda mais abençoados. Eles queriam mais ainda do que eles tinham ganhado, eles tinham recebido. E você e eu, nós também, quando estamos nessa condição de recebendo de Deus, recebendo do Senhor, a nossa vontade a cada dia é de receber ainda mais, é de estar mais próximo de Deus, é de estar participando dos movimentos onde Deus está, onde a presença do Senhor é real, onde a presença do Senhor é verídica. Você sente algo precioso na sua vida. E a Bíblia vai dizer, fala que muitos, porém, os viram sair e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Olha que vontade estar lá. Olha que vontade está. E no versículo 34 vai dizer, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas, maravilhas. Jesus olha para aquela multidão e ele olha, a Bíblia vai dizer que ele olha com um olhar de compaixão, porque ele olha para aquele povo, muitas pessoas, mas ele sente que aquelas pessoas ainda estão precisando de um cuidado especial, estão precisando de ensinamentos. E Jesus, ele olha com um olhar diferente para eles. O versículo 34, ele diz que Jesus teve compaixão da multidão. Aleluias. A compaixão, meu amado irmão e minha amada irmã, na realidade, é uma emoção que comove a pessoa até o íntimo do seu ser.
A compaixão, ela mexe com os nossos sentimentos. Ela entra lá no nosso coração, lá dentro, e ela traz comoção. Ela traz piedade. Ela traz vontade de ajudar. Isso é que é uma compaixão. Na realidade, a compaixão, aquele que tem a compaixão, ele tem dentro dele uma tristeza por alguém. Ele sente pelo sofrimento do outro. Ele sente pelo sofrimento do próximo, juntamente com o desejo de quê? De ajudá-lo. E Jesus, ele tem essa compaixão pela multidão, pelo aquele povo. Na realidade, é uma característica de Deus. E eu quero te dizer, só quem tem Deus dentro do seu coração verdadeiramente tem esse sentimento dentro dele. E eu sei que você que está aqui tem esse sentimento de compaixão pela vida das pessoas. Porque só verdadeiramente aquele que tem Jesus, ele vai carregar dentro dele compaixão pelo próximo, compaixão pelas vidas que precisam de socorro. A compaixão é algo forte, meu amado irmão e minha amada irmã. É algo pessoal. É algo que só você que sente pela pessoa, que experimenta, isso é um envolvimento. Você se envolve com aquilo, com a situação, e você não consegue sair dela sem estender a mão para o outro. Compaixão. Só aquele que é solidário. Só aquele que vê o outro com um olhar como Jesus te olha, como Jesus olhou para aquele povo. E eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, ele tem olhado para a tua vida com um olhar de compaixão. Qualquer que seja a sua situação, que você tem enfrentado, que você às vezes pensou que está sozinho, que às vezes pensou que não há saída, que às vezes você pensou que as pessoas esqueceram de você, que não deu certo. O Senhor tem olhado para a tua vida com um olhar de compaixão, com um olhar de piedade e com vontade e com desejo de te ajudar e de te estender a mão. Aleluias. Jesus compadeceu da multidão faminta. E o que ele fez? Ele providenciou alimento. Quando eu e você compadecemos de uma pessoa, nós providenciamos aquilo que ela precisa. Quando nós compadecemos de uma pessoa, nós não conseguimos ficar parado sem ajudá-la, sem, volto a dizer, sem estender a mão solidária. Aleluias. Jesus, quando teve compaixão da multidão, o que ele fez? Ele se colocou no lugar deles. Quando você se coloca no lugar daquele que está faminto, você sente fome, porque você sabe que ele está sentindo fome. E você tem o desejo de ajudá-lo, de estender a mão e de socorrer ele naquela situação. Jesus providenciou alimento. Jesus providenciou e se colocou no lugar daquela multidão. Quando temos compaixão de alguém, nós sentimos o desejo de participar também da dor e da necessidade dos outros. Amada igreja, eu quero dizer para você nessa noite, que eu e você, nós não fomos chamados para o reino de Deus à toa. Se nós fomos chamados para o reino de Deus, é para fazer alguma coisa, é para agir
Às vezes nós falamos muito e agimos pouco. Mas às vezes também, eu sei que tem muitos que agem no secreto. Ajuda. Às vezes você não fica nem sabendo, mas a pessoa estende a mão para o necessitado. E é o nosso dever, é o dever do servo de Deus. O Senhor Jesus, Ele fala que nos últimos dias, quando alguém chegar perto dele, lá no juízo final, lá no último, na hora, no último dia, as pessoas vão dizer que fizeram a obra do Senhor, que ganharam almas para o reino do Senhor, que fizeram tudo o que era determinado. Mas Jesus poderá dizer a essa pessoa: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é hora de fazer uma reflexão, se colocar no lugar daquele que está sofrendo, no lugar daquele que está passando por uma situação difícil, e nos prontificar a ajudá-lo, a tirar ele daquela situação. Nós temos que ser mais humanos. Mas infelizmente, tem acontecido o contrário. Não no nosso meio. Mas dizemos às vezes que somos um povo compassivo, ajudador, mas na verdade nós estimulamos mais a competição do que a compaixão. Olha, irmãos, isso é forte, porque às vezes nós queremos fazer melhor do que o outro, nós queremos mostrar que nós somos melhor do que o outro. Às vezes nós queremos mostrar que às vezes nós ministramos melhor, que nós cantamos melhor, que nós tocamos melhor. E a competição não está vinculada com o reino de Deus. O reino de Deus é mansidão, é domínio próprio, é amor, é longanimidade, é servir sem exigir ser servido. Esse é o reino que nós escolhemos para fazer parte dele. E você que está aqui nessa noite, com certeza, você faz parte desse reino, e o seu coração tem que estar voltado para as atitudes que agradam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, meu amado irmão e minha amada irmã, na medida que nós entramos e participamos da vida do outro, com suas limitações, com suas dores, com suas tristezas, com seus sofrimentos, aí percebemos que nós não somos diferentes de ninguém, que nós somos iguais. Quando nós participamos daquilo que o outro está passando, nós nos sentimos iguais a eles. Mas quando nós partimos por sentimento de competição, o que nós queremos fazer é aparecer mais do que o outro, é ser melhor, é mostrar que eu sou melhor do que o irmãozinho. Não, eu não sou melhor do que ele. No reino de Deus nós somos todos iguais. No reino de Deus, Deus nos escolheu não por uma escolha financeira, por uma escolha de capacidade de cursos elevados. Não, Deus escolheu porque você foi escolhido lá no ventre da sua mãe. Quando Davi, eu não lembro agora, que eu não lembro o versículo, mas Davi fala que no ventre da mãe dele, ele já tinha sido escolhido por Deus. E se Deus te escolheu, meu irmão e minha irmã, tanto você que está aqui nessa noite, quanto aqueles que estão nos assistindo, se Deus te escolheu, é porque você tem que ser um imitador de Cristo. Como Paulo escreveu aos Coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E depois ele ainda fala: sejam imitadores de Cristo, sejam imitadores do Senhor. Sendo imitadores do Senhor,
o nosso coração vai ser voltado para o reino de Deus, para o reino de justiça. Aleluias. Nós não podemos viver num sentimento de competição, mas nós temos que viver num sentimento de igualdade, sabe? De servir, de ser servo. Aleluias. E agindo assim, amados irmãos e irmãs, estamos preparando pessoas para ser lançada no abismo. Quando o nosso sentimento é sentimento de competição, você está tirando as pessoas da presença de Deus. Porque muitas pessoas, às vezes, abandonam o evangelho porque se sentem menosprezadas, se sentem pequenas, se sentem menos importantes. E quando nós cuidamos de todos de igual para igual, as pessoas sentem importante, elas sentem valorizada. E quero, como a irmã cantou aqui, você tem valor, você é uma pessoa valorizada, porque foi Deus que te escolheu, foi Deus que te colocou nesse lugar. Há um Deus cuidando da sua vida. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. E ao invés de olhar ao próximo como alguém semelhante, nós olhamos com desconfiança, olhamos às vezes com medo, olhamos com um olhar de superioridade. Eu fiz uma ministração, tive o prazer e a honra, o pastor Edmilcinho me chamou 2 terças-feiras atrás para ministrar lá na igreja metodista. Eu preguei uma mensagem a respeito de quando nós estamos sentindo como se estivesse no topo, estivesse no alto. E nós, às vezes, quando nós pensamos assim, nós achamos que somos superiores às outras pessoas. E às vezes Deus até usa a gente, Deus até está te usando, mas não tenha esse sentimento, porque se você tiver esse sentimento, assim como você está no topo, você pode ir para o vale. E quando nós estamos no vale, aí sim, é lugar de clamar, é lugar de debate, é lugar de pedir socorro ao Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o nosso sentimento como povo de Deus, como igreja do Senhor, como um povo lavado e remido no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro, nós temos que ter um sentimento de igualdade, de servir ao próximo, de estar ajudando. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A forma como Deus escolheu nos salvar, não foi pela via do poder ou da eliminação do sofrimento, muito pelo contrário. Ele escolheu enviar seu Filho para partilhar conosco nossa dor e nosso sofrimento. Eu quero te lembrar uma coisa aqui, lendo os evangelhos, de Mateus até o livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, você não vai encontrar Jesus sorrindo, você não vai encontrar Jesus sorrindo, mas você vai encontrar 2 vezes o Senhor Jesus chorando. Por quê? Porque no coração de Jesus, quando ele chora pela compaixão de ter perdido um amigo. Ele expressa ali um sentimento de dor dentro dele, um sentimento de tristeza. Esse é o sentimento de compaixão, é o sentimento de se colocar no lugar do outro. E Jesus, ele expressa esse sentimento mostrando para nós, não é que você não tenha alegria, não é que você não pare de sorrir, nada disso, mas eu quero te dizer que esse sentimento pela vida do próximo, pelos que estão sofrendo, irmãos e irmãs, é um sentimento que nós, como povo de Deus, tem que ter dentro de nós, que se nós não tiver pena daqueles que estão sofrendo, se nós não sentir dor, sentir compaixão pela vida daqueles que estão em debate lá fora, nós não estamos fazendo nada mais do que simplesmente vir para a igreja e participar de um culto. Aleluias.
Aleluias. Deus tornou-se humano em Cristo para viver entre nós e compartilhar conosco sua vida e seu amor. Aleluia. Nós encontramos, amados igrejas, em Jesus, alguém que experimentou todas as nossas fraquezas, todos os nossos sofrimentos e dores e tentações. Jesus experimentou tudo isso para mostrar para nós, porque ele sentiu o que às vezes nós sentimos. E o Senhor Jesus, em nenhum momento, ele abandonou aquele que pedia socorro. Jesus, em nenhum momento, ele deixou de levantar um paralítico. Ele deixou de ressuscitar alguém que tinha falecido, que alguém tinha pedido socorro. Jesus, em nenhum momento, que chegasse um cego perto dele, ele deixou de dar vista, de colocar que aquela pessoa voltasse a enxergar. Jesus deu um exemplo para mim e para você, de um homem que é Deus, o Todo-Poderoso, de um coração bom, de um coração incomparável, de que não há na face da terra e nem haverá ninguém como Jesus, com a bondade que ele tinha e que ele tem. Então, porque eu e você não podemos mudar os nossos sentimentos com relação às pessoas que estão sofrendo? Às vezes nós ministramos sobre fé, nós ministramos sobre vários temas, mas nós temos que falar um pouco a respeito de pessoas que estão sofrendo e passando necessidade aí fora. Um dia desse eu estava lanchando e o rapaz chegou e me perguntou se eu dava um café para ele. E eu disse, olha, você não precisa tomar só o café. Pode fazer o lanche, pode comer. Eu acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação. Porque nós temos que ser solidários pelas pessoas que precisam de ajuda. Não estou falando para falar que eu fiz nada, viu, irmão? Só estou contando porque nós estamos pregando sobre isso, sobre ajudar. Mas no sábado, no culto das mulheres, as mulheres estavam indo embora, eu vim buscar minha esposa, que eu não pude participar do culto, porque tinha um pedreiro lá em casa. Aí chegou uma senhora com uma criancinha, e a princípio eu olhei para aquela senhora e pensei, mas que mulher irresponsável. Uma senhora, a irmã Leila estava ali, parece que já estava ali, não estava, irmã? Uma senhora com uma criança pequena, de bermudinha, frio. E ela falou que não conseguiu ser atendida no Júlia. Aí ela pedindo ajuda à igreja, ela começou a falar, mas essa igreja que prega o evangelho, não sei o que ajudar. Eu falei, senhora, calma. Essa igreja aqui nunca deixou de ajudar ninguém. Essa igreja aqui que a senhora está falando que não ajuda e não quer te ajudar, nunca deixou de estender a mão para o necessitado. O que a senhora precisa? Eu preciso de ir lá no UPA, levar esse menino lá, porque aqui no Júlia não atenderam a criança. Mas estava ali. Eu chamei um Uber para ela, coloquei ela dentro do Uber. Quando ela entrou, ela me agradeceu e pediu desculpas pelas palavras que ela tinha falado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é um sentimento gostoso de poder ajudar as pessoas. E a Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. A palavra de Deus vai dizer para você, meu irmão, não tem ninguém, por mais pobre que seja, por mais necessitado, que não possa estender a mão para uma pessoa e ajudar aquela pessoa. Não existe. Por mais necessidade que nós também possamos estar passando, nós temos condição de ajudar, de auxiliar o próximo. Ter compaixão, meu irmão, minha irmã. Atos capítulo 4, versículo 32 ao versículo 35 diz: da multidão dos que creram era um coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo. Possuía tudo, porém, lhe era incomum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça. Não havia nenhuma necessidade entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Eu vejo a igreja primitiva como uma igreja modelo, como uma igreja que se entregava. Eu vejo a igreja primitiva como uma igreja que doava, que o coração dela estava na obra. O coração estava para fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado a eles. Eu vejo a igreja primitiva como única. Hoje o que nós vemos? Hoje nós vemos aí fora, não cito o nome de igreja, mas nós vemos aí fora ministérios construindo templos enormes para mostrar que é maior do que o outro. Pastores competindo na televisão, programas com mais tempo do que o outro, para mostrar que ele pode, que ele tem mais poder. Mas um dia, tudo isso vai acabar. E se nós pensarmos só nas coisas desse mundo, como eles às vezes estão pensando, a Bíblia vai chamar eles de miseráveis. Porque a Bíblia nos fala e nos mostra que o nosso reino não é daqui. Nós não fomos chamados para aqui. A nossa morada não é aqui. A Bíblia vai te chamar de embaixador de Cristo. É daquele que zela pelas coisas do reino. É aquele que anuncia as coisas do reino. Se nós não somos daqui, nós temos que estar voltados pelas coisas que são de Deus, pelas coisas que estão do alto. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1 ou 2, não me lembro, que ele fala: se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, se você tem buscado as coisas do alto, as coisas do reino de Deus, aquilo que o Senhor nos ensinou e que escreveu nas Escrituras, eu quero te dizer que você é um bem-sucedido. Por menos que você tenha aqui na terra, com certeza você terá o reino de Deus. Com certeza você terá o céu como morada eternamente para a tua vida. Jesus compadeceu daquela multidão. E ele ficou profundamente compadecido. A Bíblia vai dizer que Jesus um dia, ele encontra com um leproso, ele tem compaixão daquele leproso. Ele tem compaixão. E ele cura com seu poder maravilhoso. Compaixão, colocar-se no lugar do outro, foi uma das marcas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Foi uma das marcas do nosso Senhor. E Ele deixou como exemplo para nós. Precisamos, meus amados irmãos e irmãs, você que está nos assistindo, precisamos voltar nossos olhos para o Evangelho de Cristo
e deixarmos sermos transformados pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando pede para não nos conformarmos com este mundo, ele fala, mas sermos transformados pela renovação da mente, isso tem que ser feito hoje, nos dias de hoje. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas deixar ser transformada a nossa mente pelo poder de Cristo, pelo reino do Senhor, pelos ensinamentos do Senhor na nossa vida. Para que nós possamos sentir verdadeiramente a paz de Cristo no nosso coração. Não podemos deixar que a modernidade, com seu apelo de competitividade, venha modelar a nossa mente. E não deixar que olhamos para o outro apenas com simpatia. Você já viu as pessoas falando, eu simpatizo com fulano. Outra hora falou, não simpatizo com ele. Nós temos que olhar com o olhar de Cristo, com o olhar de amor. Nós fomos criados e salvos para amar e doar. Nós fomos criados por Deus e salvos por Ele, para demonstrar um amor tão grande que Cristo demonstrou por nós na cruz do Calvário. Quando Jesus está lá em Getsêmani, que está na hora, Ele sabe que está chegando a hora. Ele fala que a alma dele está profundamente amargurada. Jesus ali, na realidade, ele chora. Mas ele não recua, ele não volta atrás. Porque ele sabe que há um propósito de salvação pela minha vida e pela sua vida. Isso é compaixão de Deus pelas almas. Isso é compaixão do Senhor pelas almas que estão perdidas. Você não está aqui por acaso. Jesus pagou um preço grande pela tua vida. Lembre disso. Não esqueça dessa palavra na sua vida. Você foi transformado, você foi salvo para viver um evangelho genuíno, um evangelho transformador, um evangelho, sabe, que levanta as pessoas que estão desanimadas. Você foi salvo para fortalecer aqueles que estão caídos, para dar exemplo para aqueles, sabe, que precisam de uma comparação, de ver alguém que não se rende, mas que é vencedor, porque você está com Cristo. Demonstrar as nossas atitudes com as pessoas. Eu estava falando para o Marconi ali fora. Nós temos que ser diferentes. Sábado, eu estava fazendo uma entrega de material lá no bairro Pilar, nós ia fazer um serviço, fizemos um serviço numa unidade é como se fosse uma creche. E eu parei o carro só para descer o material. O rapaz que estava descendo o material estava demorando. Mas tinha espaço para o ônibus passar, tinha um espaço grande daqui lá. Mas a mulher veio, uma motorista, parou perto de mim. E ela tentou. Por que eu estou sorrindo? Eu estou sorrindo porque ela não conseguiu tirar minha bênção. E ela tentou de todas as maneiras me provocar. Ela falou, mas você não pode parar aí, não sei o quê. Não tinha placas de proibido parar e nem estacionar. Mas eu não ia ficar parado. E a mulher, bravejando, nervosa, ali na janela do ônibus, a motorista. E eu disse para ela, calma, senhora. Eu disse para ela, calma. Não há motivo para isso, fica tranquila. E ela falando, nossa, a senhora vai passar mal, fica tranquila. Eu já vou sair. Irmãos, quando nós temos dentro de nós essa marca de Deus, esse
Espírito Santo, esse doce Espírito dentro de nós, nada vai conseguir tirar a sua paz aí. Nada vai conseguir tirar de você aquilo que Deus te deu. Porque nós não trocamos coisas pequenas por coisas tão grandes, não. Nós não vamos trocar. Nós não vamos nos deixar se levar por coisas insignificantes e perder aquilo que Deus preparou para nós. Aquilo que o Senhor preparou por compaixão, por pensar em estar em nosso lugar. Deus é fiel, irmãos. E é um prazer como a gente sente tão alegre, tão feliz em servir um Deus vivo, um Deus que nos amou, como o pastor disse aqui na segunda-feira, que a gente é salvo, passa pelo batismo, mas amar a Deus é um processo, a gente vai aprendendo, não foi assim? A gente foi aprendendo, eu achei bonito o que ele falou, e na realidade é mesmo. Nós só vamos amar a Deus verdadeiramente à medida que você vai caminhando. Aí você vai sentindo dentro de você uma alegria tão grande. Você sente a presença do Espírito Santo dentro de você. E nada vai conseguir te separar do amor de Deus. É igual Paulo, o apóstolo Paulo falou: nada me separará do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai te separar de Deus, porque Ele um dia teve compaixão pela sua vida. Um dia Ele teve compaixão pela sua vida, meu irmão. Por isso, Ele entregou o seu Filho. Ele deu o seu único Filho. Doou a vida do seu único Filho, para que você hoje pudesse dizer que você é salvo, que você é salvo em Cristo Jesus, que tem um lugar preparado para a tua vida lá no céu. Eu vou encerrar. Eu gostaria de te chamar, te convidar, para você ficar de pé. Você que se sentir à vontade, vir aqui à frente, pedir ao Senhor que venha fazer uma transformação no seu coração, na sua vida, ou na vida de um familiar. Mas se não quiser, fique no banco mesmo. Ore aí, feche os seus olhos e fala com Deus que você quer andar em novidade de vida com Ele. Fala com Ele que você quer uma nova experiência com Cristo. Você quer participar, sabe, de uma nova vida, de um novo viver. Pai, em nome de Jesus, como é bom, Senhor, seguir os teus passos. Como é bom, Senhor, ser transformado pela tua palavra, pelo teu viver. Como é bom, Senhor, sentir a presença doce do teu Espírito Santo. Como é bom, Senhor, saber que um dia, através da compaixão, através do Senhor se colocar em nosso lugar, o Senhor enviou o teu Filho, o teu único Filho, para morrer em meu lugar. Eu que deveria estar lá, nós é que deveríamos estar lá, Senhor, mas Tu colocaste o teu Filho. Por isso eu te agradeço, Senhor, eu te louvo e peço que o Senhor venha transformar nossas vidas, Pai. Tira de nós todos os impedimentos que atrapalham a nossa caminhada, Senhor. Tira de nós, tira dessa igreja todos os obstáculos, Senhor. Tira a preguiça, Senhor, tira o desânimo e nos levanta, coloca-nos de pé, Pai. Coloca determinação no nosso coração para Te servir com força, Senhor, com coragem,
com ânimo, Senhor. O inimigo está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda ação contra essa obra nesse lugar, toda ação contra a sua vida, você que também que está na sua casa nos assistindo, toda ação do maligno, nós repreendemos no poder do nome de Jesus Cristo. E que o nosso coração seja voltado totalmente para o teu reino e para a tua justiça. Em nome de Jesus. Compaixão de mim. Aleluia.